Olá pessoal do Segundão. Eu conheço alguns de vocês, acredito, nas aulas que eu substituí da Dani ano passado. Meu nome é Thiago, né? Vou ser o professor de literatura de vocês. E eu estou fazendo essa aula aqui, esse vídeo, porque a gente precisa lembrar de algumas coisas que a gente estudou ano passado, né? Para vocês conseguirem se situar aí esse ano. E vamos lembrar, né? O que a gente viu ano passado? A gente viu o que era literatura, né? Vocês viram como que começou a ter literatura em português, certo? As cantigas, quando os portugueses tinham cantigas de amor, cantigas de amigo, né? Um trovador, que era quem escrevia as cantigas, e aí ele escrevia para uma mulher amada, isso é a cantiga de amor. Ou ele fingia que é uma mulher esperando o marido que não volta do mar. Isso é uma cantiga de amigo. E tinha cantigas de zombaria também, né? Escárnio e maldizer. Mas naquela época, também na Idade Média, você tinha outros textos, como as crônicas dos reis, as histórias dos reis de Portugal, né? Que eu acredito que vocês devem lembrar aí também. Nós também temos depois, já na chegada dos portugueses ao Brasil, né? O que a gente chama de quinhentismo. Nós temos aí Camões escrevendo os Lusíadas, né, que é a história do Vasco da Gama contornando a África, e é um épico, né, então é uma epopeia, quer dizer, é uma história, mas contada em poema, né, sobre esse ato heróico dele. Aí também Camões escreveu poemas líricos, né, poesias de amor também, nesse período. Nós temos o teatro de Gil Vicente, né, Gil Vicente que inaugura o teatro em Portugal. Esse era um teatro moralista, né, nesse sentido de algo muito português mesmo, né, português de Portugal, né, essa coisa do país mais católico do mundo no sentido de devoção mesmo, né? O Brasil é o país mais católico do mundo em número, né, de fiéis. Mas com certeza herdamos dos portugueses essa coisa católica, não tão forte aqui, não se pratica tão bem, né, tão fortemente, mas lá sim. E lá, né, o Gil Vicente, com esse catolicismo tão forte português, tem no teatro dele essa questão do certo e do errado, do fazer o que é bom, né, o inferno, o céu, essas questões todas, né. Então, lembrando vocês que tudo isso também foi do ano passado, né. E mesmo depois que o quinhentismo acaba, aliás, antes de falar do quinhentismo terminar, né, nós temos aqui no Brasil, o Brasil sendo descoberto, o Brasil sendo conquistado, na verdade, né? A palavra descoberto está aí em polêmica, mas quando eles chegam aqui, se produz também literatura, né? Os padres que chegam aqui, Padre Anchieta, Manuel da Nóbrega, produzem poemas, né? Tem sermões, e aí você também tem em Portugal sendo dominada pela Espanha, então a gente começa esse período do barroco, com a igreja perdendo poder, tentando reagir, ao mesmo tempo Portugal perdendo poder e a Espanha dominando. Então quem é a voz forte desse momento na língua portuguesa é a voz da igreja católica. Então a gente tem padres com textos importantes. E no Brasil a gente tem o Gregório de Matos também, que é importante. Ele faz poemas nesse período, nessa época, né? E criticando o governo da Bahia. A Bahia era a capital do Brasil na época, enfim. Então, lembrando vocês de tudo isso. E a gente termina o primeiro ano, termina não, né? A gente vê um pouco de arcadismo também, que é aquela coisa do iluminismo, tentando se separar um pouco da igreja, desse poder que a igreja tinha, uma coisa mais científica. E aí a gente tem Marília de Dirceu, escrita por Tomás Antônio Gonzaga, é um poema que tem a ver, isso eu que ensinei para vocês à distância, mas tem a ver com essa coisa a vida no campo, um elogio à vida simples, né, a humildade, a fuga da cidade. Eu não quero viver na cidade. Então essas coisinhas a gente conversou ano passado sobre o arcadismo, né? E aí a gente termina o primeiro ano falando sobre romantismo, né? Principalmente sobre poesia romântica. É um período de muita expressão do ego, dos sentimentos, dos desejos e tudo mais, né?
E aí, a gente chegou a ver, no finalzinho, Viagens à Minha Terra, certo? Os romances românticos, né? Então, há um resgate da história de Portugal, há um resgate da história do Brasil. O que é ser brasileiro, o que é ser português. Então, os romancistas começam a escrever sobre isso, né? Então, a gente vai ter muitos romances nessa época que vão falar de questões muito brasileiras e muito portuguesas, né? Alguns a gente ainda vai começar esse ano a falar, esse é um deles, a gente vai começar a aula desse ano com esse, né? Mas a gente tem poesias, certo? Que a gente viu ano passado, de Álvares de Azevedo, por exemplo, né? Então a gente tem vários escritores românticos aí, ó. Esse aqui a gente vai ver esse ano, do José de Alencar, que é um romance urbano. A gente vai ver o que é isso também, né? Ó, um noviço. Então a gente vai ver bastante coisa também, mas algumas vocês já viram no ano passado, tá bom? Peguei uns livros aqui dos que eu tinha, só pra lembrar vocês aí, né? Ó, Queda do Anjo. Esse aqui a gente ainda vai ver esse ano, Memória de um Sargento de Milícias. Esse também a gente vai ver esse ano. E Bernardo Guimarães também. O Birajara também. Enfim, há muitos romances pra gente ver esse ano, né? Acho que o mais conhecido de todos vai ser esse aqui, ó, o Guarani. Mas pra gente ver, lembrar, né? Existe nesse período aí muita coisa importante pra gente lembrar. Então, a gente termina o primeiro ano entrando no romantismo, um momento em que o Brasil está buscando sua identidade, e por isso os escritores escrevem muito sobre o índio, sobre o ser brasileiro. E agora a gente vai começar o segundo ano entrando em romances produzidos nessa época. É uma época em que o Brasil é independente, está buscando aí sua independência, na verdade, está nessa transição de independência. E por isso que se fala tanto no ser brasileiro, certo? E aí, para lembrar vocês, então, de tudo isso, né? Por isso que a gente está fazendo essa aula aí hoje. E lembrar que a gente já viu todo esse caminho de literatura portuguesa e início de literatura brasileira até chegar nesse momento de 1800 e alguma coisa. Tá bom? E lembrando que a literatura ali foi uma produção de identidade portuguesa, identidade brasileira. Teve a ver também com o protesto, com denúncia, com a exploração que era feita no Brasil. Então, muito da literatura teve a ver com isso, reagir a esse tipo de coisa. E é isso, né? E a literatura que a gente vai ver agora é algo mais complexo, mais bem elaborado, né? Mas isso é o que a gente viu até aqui, então. Construção de identidade nacional foi a pegada mesmo do primeiro ano, tá bom? E aí, a partir de agora, a gente vê algo mais bem elaborado mesmo, e com mais crítica social, mas uma crítica mais elaborada também. Agora o Brasil já é uma nação, já tem sua estrutura, então todo mundo que escreve sobre coisas mais complexas mesmo. Tá bom? Então, qualquer coisa é só deitar, estamos aí, até a próxima.